Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim do mercado do boi, entendendo principalmente o que está acontecendo aí com o mercado e com os preços da arroba nesse momento. Meu convidado hoje é o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, hoje por telefone com a gente. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa precificação, que a gente viu que ganhou um certo fôlego, ganhou um certo ritmo aí ao longo do mês de setembro, mas estou com a impressão de que batemos num teto, ou pelo menos encontramos um limite aí nos preços, Douglas. O que você me diz, o que você está vendo, enfim, qual que é a sua impressão? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Alexander, boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Exatamente, o mercado físico continua muito firme, a gente viu uma escalada de preços desde meados de agosto, que se estende até meados de setembro também, na esteira das secas. A gente está em plena entre-safra, aquele animal de pasto que já era esperado para ter um volume bem menor com essas secas, acabou que passou uma régua, né? A gente tem menos ainda, agravou esse cenário. Uma explicação disso, um exemplo disso é o que acontece ali no Mato Grosso do Sul, um cenário mais contundente que os demais estados vizinhos, né, com queimada, com seca, com pouco confinamento naquele estado. E também um mercado exportador bem ávido. As exportações continuaram aquecidas desde o início do ano até hoje. A gente vê que o frigorífico exportador quer aproveitar ao máximo essa janela, por isso pisou no acelerador. A gente viu um aumento dos abates. O próprio IBGE mostrou um abate aí de 17, 18 acima, né, quando a gente olha para o segundo trimestre, que também deve continuar agora nesse trimestre que a gente vive agora. Mas, como a gente comentou, o mercado é bem dinâmico, né? A gente teve uma condição também de confinamento esse ano que é bem mais favorável em relação a 2020, 2021, 22 e 23. Possivelmente, essa atratividade, esse custo de colocar o boi no coxo incentivou confinadores de capacidade estática, de alta tecnologia, de média tecnologia e semi-confinadores também para esse ano. Essa oferta gradativamente deve sair ao mercado, regularizando essa demanda também por matéria-prima que a gente tem nesse momento. Ô Douglas, mas você acredita que essa oferta que vem por aí, ela pode interromper esse movimento de alta? O que você tem visto principalmente em relação à escala de abate, em relação às demandas, enfim, qual que é a sua observação? Bom, o que a gente viu até o momento foi uma escalada de preços. Sim. Esse movimento começou em meados de agosto, o pecuarista vendo essa situação e tendo um custo de dieta, um custo de colocar esse boi no coxo ainda relativamente contido, né, em relação aos anos anteriores, ele está reduzindo, ofertando apenas quantidades necessárias, tentando cadenciar ao máximo esses animais. Essa estratégia tem funcionado. Por quê? Porque a indústria está com uma fome grande, pisando no acelerador, acabou pagando mais por esse animal, o que deu esse tom de alta até o momento. O ponto que deve ser colocado em pauta é se realmente essa demanda por animais deve continuar tão firme, se a oferta de animais também deve continuar tão escassa quanto a gente vê agora. Geralmente, o que faz preço no mercado de commodities, né, são as oscilações da oferta e da demanda. As oscilações da demanda tendem a ser menos bruscas quando a gente olha ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, né? A demanda externa, quando a gente olha de um mês para o outro, tem uma variação relativamente maior, mas a demanda é bem mais contida para a gente medir essa variação, né? Então, quando a gente pensa nesse lado, possivelmente uma mudança mais brusca da oferta, uma melhora da oferta, quando a gente olha para os meses seguintes, podem também ter alguma variação, algum impacto nos preços. Nesse momento, a gente vê que a oferta está contida, mas possivelmente, se mais chuvas vier, que dá uma atrapalhada ali no confinamento, isso pode acarretar numa saída mais fácil ou um pouco mais concentrada de animais de coxo. Por enquanto, a gente não vê esse cenário, né? Mas o mercado é dia a dia. Vamos acompanhar como será o início de outubro, a parte das projeções, das estimativas do IMEA, dos órgãos que fazem toda essa pesquisa, apontam alguma concentração aí
de animais saindo a partir de outubro. Mas até o momento a gente não vê isso, pelo contrário, foi uma escalada de preço desde meados de agosto. Como é que estão as escalas de abate, Douglas? Hoje as escalas de abate atendem em média aí os dias 26, dia 29, 30 de setembro, né, na maioria dos casos, né, e quem está um pouco mais folgado está olhando aí para o dia 10, dia 14 de outubro, mas a grande maioria está entre os dias 26 e 30 de setembro. Isso significa alongamento de escala, permanência das escalas no mesmo patamar, redução, enfim, quando a gente compara aí com as semanas anteriores? A evolução das escalas nas semanas anteriores estava bem limitada. A gente via que de 235 não andava, 240 não andava, 245 andava pouco, e ao redor dos 250 a gente vê uma menor resistência do pecuarista em negociar esses animais. Então tem aí uma percepção também de alongamento de escala acontecendo, Douglas? É uma coisa bem incipiente ainda, mas os 250 é um preço que traz o pecuarista mais próximo do balcão, facilita a negociação, né? Embora ele tenha pecuarista pedindo mais, 255, 260, 265, acima de 255 a gente vê uma menor resistência em negociar os animais, quando a gente olha para São Paulo e para as praças vizinhas aqui. Então, pelo que eu estou entendendo, são dois fatores de atenção aí. A evolução das escalas, se essas escalas continuarem evoluindo, é um sinal de que está aparecendo mais oferta, e também regime de chuvas. Se as chuvas voltarem com intensidade, elas de repente podem estimular aí uma saída de confinamento mais rápida, é isso? Exato. Pelo lado da demanda, possivelmente a gente não deve ter sustos, né? A demanda externa continua firme, a gente tem acompanhado dia a dia os dados do Ministério. Demanda interna também continua boa, a gente vê que o IPCA, o índice de preço do consumidor amplo, que mede a inflação, está um pouco mais comportado, o que ajuda na renda disponível da população e mantém o consumo aqui em bons patamares. Mas caso a gente veja alguma evolução das escalas, veja algum sentido dos frigoríficos conseguirem trabalhar mais comportados, né, sem pagar preços acima ou até colocar um limite nesse sentido, a gente pode ver alguma mudança de cenário. Por enquanto, nada foi observado, mas dado um movimento forte e rápido que a gente viu agora na véspera, né, do volume maior que é confinado e é disposto ao mercado, que é outubro e novembro, vale a pena a gente ficar atento nesse movimento. O mercado é dia a dia, cada dia um capítulo diferente. Muito bem. Então fica o alerta aí para a gente acompanhar mais de perto a evolução das escalas e a volta das chuvas, até que ponto a gente pode ver uma interferência aí também desse volume de chuvas atrapalhando o dia a dia dos confinamentos, e se de fato esses confinamentos estão cheios, esses animais vão aparecer num determinado momento, e isso, na sua opinião, Douglas, pode interromper um movimento de alta ou pode chegar a pressionar as cotações, fazer com que a arroba devolva aí parte dos ganhos que a gente viu acontecer aí nesses últimos dias, essas últimas semanas? Bom, o movimento que a gente viu nos últimos dias foi bem firme. A gente tem uma demanda externa e interna que está fazendo seu papel, e também o frigorífico que está querendo aproveitar essa boa janela de margem pisando no acelerador. Possivelmente uma melhora da oferta poderia frear esse movimento. Agora, ver uma reversão contundente, é difícil pensar nisso. A gente tem um cenário em que os preços do bezerro, os preços das categorias mais jovens mostraram alento também, mostraram algum alívio. Se a gente estiver realmente vivendo, né, uma virada de ciclo, possivelmente dezembro deve ter preços firmes também. Mas uma concentração de confinamento ou uma saída de animais confinados nas próximas semanas seria normal, poderia arrefecer alguma coisa do movimento, mas nada que possa reverter bruscamente toda essa expectativa de construtivo que a gente tem e a própria B3 aponta para os próximos meses. Show de bola. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar trocando informação com o nosso amigo internauta, e volte sempre, Douglas. Eu que agradeço a oportunidade, contem com todo o time da Radar Investimentos, um forte abraço, até a próxima. Valeu, até. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, trazendo as informações do mercado. Douglas pedindo para a gente ficar atento aí a dois fatores:
evolução das escalas e o regime de chuvas, ambos podem influenciar aí nessa, enfim, nessa rota de alta aí que o boi gordo vem tendo aí nas últimas semanas. O Douglas acredita que não a ponto de devolver ganhos já obtidos, mas quem sabe até interromper esse movimento de alta que foi bastante agressivo aí nos últimos dias. Então, fica a dica para a gente monitorar e prestar atenção, principalmente nesses dois fatores citados pelo Douglas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.